Santo. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente com brasas vivas deszimbram. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando já eles estão em guerra. Amém. Glória a Jesus Santo. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Isso quer dizer que o salmista estava dizendo que ele teve períodos onde ele não tinha domínio nem até onde ele vivia. Ele não tinha domínio, ele não tinha um lugar fixo, um lugar que ele pudesse falar, aqui é o meu lugar. Mas ele presenciou e deixou de ensinamento de salmo, querendo dizer: eu sei o que é viver num lugar atribulado, num lugar onde prevalece a mentira, o engano. Mas eu sou diferente. Eu posso dizer, o salmista podia dizer que ele era diferente. Pacífico sou. O Senhor começa essa palavra dizendo: você está buscando a paz, você é pacífico. Ah, Senhor, mas eu moro num lugar que não tem paz, quem me rodeia não tem paz. Se eu abro a minha boca, tem guerra, como ele acaba esse salmo. Mas em eu falando, já eles estão em guerra. Foi o verso que o Senhor mostrou. Se eu abro a minha boca, já vira uma contenda, uma aflição. Mas você é pacífico. O Senhor te promete por essa palavra. Ele vai transformar o teu habitat, o teu entorno, seja ele qual for, Deus vai mudar. Não é para você mudar. Ah, eu era da paz, mas agora se me falar eu vou responder, se fazer eu vou revidar, se isso, se aquilo. Não. Não seja, ó que o salmista ora para que seja livre do mentiroso e caluniador. E nós não devemos nos preocupar com os outros. A gente tem que se preocupar com nós. A gente tem que se preocupar e pensar como nós agimos.
Quando tem coisa, irmãos, que coisa simples do dia a dia, porque a gente tem a nossa vida atribulada, mas o Senhor usa para ensinar nós. Eu estava aqui na Bandeirantes, irmãos, todo o trânsito parado. Daí um homem com um óculos exatamente igual, vive um primo meu com cabelo exatamente igual, com uma picape da mesma cor, estava um pouquinho mais na frente, eu tinha certeza que era aquela pessoa. Daqui a pouco ele na picape, eu olhando para ver se era a pessoa que é primo nosso, ele abaixou o vidro e pôs para fora um cigarro de maconha. Esse meu primo, que não é nosso irmão, não é crente, se eu encontrasse ele, ou se eu falasse para qualquer um que eu encontrei ele com um cigarro de maconha, para ele não seria nada. Mas e se aquela pessoa que eu achei, que eu tinha quase certeza que era um fulano, fosse um ancião? Porque daí eu não por causa do cigarro, eu só fui mais à frente e consegui ver. E não era o primo nosso. Era muito idêntico. Mesmo tipo de óculos que usava, mesmo corte de cabelo, mesma cor de cabelo, tudo. Mas não era ele. E se fosse um ancião? E eu saísse falando, sabe o irmão fulano? Eu encontrei ele assim, assim, assim. O que eu estaria pondo na cabeça de quem estaria ouvindo da minha boca aquilo lá? Uma descrença total na palavra de um servo de Deus? Um escândalo? Ou coisas tipo assim? Por uma coisa que não era o real. Entendeu? O quanto nós devemos tomar cuidado, irmãos. Hoje em dia se fala absurdos. Se fala absurdos. Se tem por a presunção do homem. Irmãos, o meu genro, ele ajuda no Brás, na parte dos cultos online. Vocês acreditam que está tendo culto, não é aqui o culto nosso, lá do Brás, os online oficial. Durante o culto, chega a mensagem falando assim, desliga o microfone desse ancião, por exemplo, porque ele está achando que o ancião está cantando desafinado, por exemplo. Pode ser que ele esteja até certo, mas vocês não acham que é muita ousadia? E que já beira a falta do temor de Deus, do respeito, não é muita presunção de um ser humano que vai saber onde está, mandar interferir num culto que foi aberto em nome de Jesus Cristo? Os céus é lugar dos espíritos aperfeiçoados. Irmãos, não cansemos de aprender do Senhor.
não cansemos de buscar Ele, porque quando você precisar, o primeiro verso: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Usando o mesmo assunto dos cultos online, quarta-feira Deus mandou no culto online. Eu não ouvi porque estava no trabalho, minha esposa também não estava no trabalho, mas para vocês verem o que é. Mas a irmã Neide, a Irmandade conhece, a minha sogra estava participando. E Deus mandou na palavra que era para reunir a família e orar. E que Deus ia ouvir a oração da família. Ela sofre, além de que a Lília estava enferma, minha esposa passando por um processo, eu outro, mas a irmã Neide estava com uma hérnia que ninguém queria mexer com ela há mais de 3 anos, para não falar muito mais, sofrendo. Só que não é que os médicos não querem mexer por nada. Uma pessoa que tem avançada idade, arritmia no coração, já teve AVC, já teve infarto, obesidade e outras coisas mais, ninguém quer mexer. Ninguém quer mexer. E ela sofrendo. Quarta-feira veio isso. Eu e ela não sabíamos, chegamos do trabalho, fomos eu, ela, a Lília e a minha sogra, os 4 orar em casa. E ela que orou. E falou: mediante a tua palavra, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ela orou na quarta. Na quinta para sexta-feira, ela teve uma cólica. Ela não passou bem o dia inteiro, mas teve uma crise dessa hérnia absurda, a ponto de que 5 horas da manhã ela gritava: acho que eu não vou aguentar. E ela foi socorrida. Porque o Senhor tem o momento certo que Ele aparece. Chegou na mão da médica certa, falou: não, você não vai ficar mais assim. Nós vamos te operar hoje. Transferiu do hospital no mesmo dia. Fizeram minha esposa assinar um monte de coisa, um monte de termo, pela preocupação deles. Ela pode voltar a dar cirurgia com bolsa de colostomia, pode acontecer isso, aquilo outro. Foi a um hospital que opera 24 horas, foram buscar ela 3 horas da manhã para 4 horas da manhã, depois da cirurgia, 5 e pouco, o médico que não saía do centro cirúrgico, mas pelo tablet, conversando com a minha esposa, falou assim: olha, foi tudo muito melhor do que a gente achava. Ela não vai ficar com bolsa de colostomia, não vai para a UTI, que eles já tinham reservado de UTI para ela. A hora que ela acordar, ela já vai para o quarto. Foi tudo bem. Porque Deus ouve a oração do crente que está em angústia. E Deus manda essa palavra para dizer: aquele que é pacífico, não importa, você não tem domínio do teu ao redor, mas te diz o Senhor: eu tenho o coração dos homens. Se na casa que você está não tem jeito, eu te tiro de lá, te ponho numa melhor. Eu não tenho condição nenhuma, mas eu sou Deus, te diz o Senhor. O ouro e a prata está na mão de Deus, o coração dos homens. Todas as coisas, basta nós fazer a nossa. Viva, lute pela paz, com a tua casa, com o teu esposo, na obra de Deus, no teu trabalho. Lute pela paz. Paulo, quando precisava, ele babava.
Davi também fez a mesma coisa. Se precisa se fazer de tolo para não gerar uma guerra, não gerar uma confusão, que ela não seja gerada, que ela não comece pelo teu falar, pelo teu abrir de boca. Ah, se eu falar isso vai ter confusão. E você vai lá e fala. Você sabe que vai ter confusão. E você vai lá e fala. Você acha que é isso que o Senhor quer de você, quer de nós? Você acha que é assim que vai ser a tua vida? Que às vezes a gente resolve o nosso lado e irmãos, o Senhor deu seu sangue por nós. Deu seu sangue por nós. Ele morreu por nós. Ele morreu. Não foi nós que morreu. Qual que é uma das parábolas que o Senhor fez sobre o povo do joio e do trigo? Ah, vem alguém no nosso meio que não gera nada, não tem temor de Deus, não dá valor para o sangue de Cristo, mas ele, sabe por que não é para arrancar? Porque em arrancando ele, às vezes você fere a mãe, o pai, um irmão, uma irmã, o marido, a mulher, o filho, a filha, às vezes até a obra é abalada. Então não põe a tua mão, não põe a tua mão, não põe a mão na arca, irmãos, não põe a mão na arca. O irmão Salvador conta nas reuniões de ministério que o irmão Domingos, que foi um dos que presidiram, que era sogro dele, então ele tinha uma vivência com ele, teve uma situação, porque o povo é assim, nós como povo, e o povo em geral é assim, se faz porque faz, se não faz porque não faz. Desculpa usar exemplo, se aparece um músico lá, estou vendo o Caio aqui, o Caio aparece de cavanhaque, daí vão falar assim, por que deixa ele sendo músico se tem ensinamento tocar de cavanhaque, se tem ensinamento para não usar, quem é músico? Daí o ministério vai lá e fala, Caio, ou você tira o cavanhaque ou você não toca mais. Daí vão falar, o ministério não tem misericórdia, o Caio é tão bonzinho, só porque ele está de cavanhaque. Então se faz porque faz, se não faz porque não faz. O irmão Domingos estava pressionando ele como mais velho, como presidente, numa situação. E ele morava numas ruas que minha avó morou ali no Brás, que tem tudo umas casinhas geminadas, não é nem sobrado, é tudo casa até geminada, não tem corredor lateral e não tem garagem, é na rua, então tem a janela que normalmente é do quarto da frente, a pessoa fica vendo ali, e ele ficou na frente, e tinha tido feira, e estava uma sujeira enorme na frente da casa dele. E ele em comunhão com o Senhor. E o Senhor falou assim, presta atenção. E veio um vento e limpou toda a sujeira, um pouco antes da casa dele até um pouco depois da casa dele. Só aquele pedaço. O vento limpou e a casa, bem na rua, bem na frente dos olhos dele, ficou limpinha.
E o Senhor falou para ele: a minha obra é minha, não ponha a tua mão. Eu mando o meu vento e eu ponho tudo no lugar. Então não é com a nossa língua, não é com o nosso pensamento humano, nem para o mal e nem para bem. Porque, para encerrar essa palavra, os irmãos conhecem, Samuel era um homem de Deus, desde o nascimento, como nós sabemos da história dele. Era um homem de Deus. Foi o último juiz que julgou Israel. Um homem irrepreensível. Mas chegou o dia que Deus falou para ele: até quando você vai tolerar aquele que eu já rejeitei? Porque ele estava pondo no português vulgar, ele estava enrolando para ungir outro rei. E Deus pressionou ele e falou, querendo dizer: será que a tua bondade, a tua misericórdia é maior do que a minha? Você é mais misericordioso do que eu? Então, irmãos, tem hora que o Senhor tem que limpar. E Ele limpa, independente de nós. E nós temos que dar glória a Deus. E nós temos que mostrar que nós somos servos de Deus. E daí ele foi ungir outro. Viu uns grandão lá. Ah, é esse aqui. Porque Saul era enorme, né? Saul mostrava que juntava exército, que sempre eram os homens mais altos. Saul tinha um palmo a mais do que todo o exército, então ele já era muito grande. O outro rei também tem que apresentação. O que Deus falou para ele? Eu não vejo como o homem vê. Vocês veem a aparência e eu vejo o coração. Guarda isso, irmã, irmão, guarda isso. Aquele que você está achando que é muito ruim, às vezes o coração dele diante de Deus é melhor do que aquele que parece bonzinho. Confie em Deus. Seja pacífico e confie em Deus. Eu vou limpar o teu caminho. Você vai ter paz. A guerra vai cessar, mas vai ser obra minha na tua vida. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Todos juntos em oração agradecemos a Deus.